Pessoal, você que está me acompanhando aqui nos últimos editoriais, o Constantino fez uma declaração muito importante sobre a ida do Flávio Bolsonaro no evento que vai acontecer dia 1º, o evento do Nicolas Ferreira. Um alerta que pode custar muito caro para o Flávio Bolsonaro. E é importante esse argumento que o Constantino utilizou lá na Rádio Auriverde. A gente vai comentar sobre isso com vocês. Também vamos falar dessa tramóia. Não tem como utilizar outra palavra. Tramóia para poder blindar o Banco Master usando a cabeça do Bolsonaro como prêmio. E você vai entender o porquê. Você vai entender os detalhes sórdidos dessa tramóia, vou repetir a palavra, que o Congresso Nacional quer utilizar. Vamos falar também da OAB. A OAB saiu do berço esplêndido. Sim, até que enfim a OAB resolveu acordar para a vida e pediu o fim do inquérito, o indigitado inquérito das fake news. Mas será que é de verdade? Ou sentiu medinho agora, achando que até na OAB a coisa pode chegar? Pois é, tem muita coisa pra gente falar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma honra e um prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo mais conteúdo, mais informação. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2026. Esse é o nosso Jantar com Política, né? O nosso último editorial do dia. Não sei se vocês perceberam que eu tô mais quietão, né? Eu tô até mais baqueado. Gente, tô meio desidratado, passei mal a noite inteira, não dormi muito bem, não foi muito legal o dia, a noite, né? Pra mim não. E durante o dia também eu acabei tendo que tomar muito soro, mas tô aqui trazendo conteúdo pra vocês, beleza? Vamos entender o que tá rolando. Então não esquece de curtir e compartilhar, né? Estamos muito esforço. E aí, você acha que meu conteúdo é bom pra você? Cogita aí se inscrever no canal, beleza? Vamos começar a entender o que tá rolando. Dá uma olhada nessa matéria da Folha do São Paulo, né? Da Folha de São Paulo. Cúpula do Congresso sinaliza votar pena menor a Bolsonaro se a pressão da CPI do banco, se pressão por CPI do Banco Master esfriar. O que eles estão querendo aqui, só para que vocês entendam? Eles estão querendo criar uma estrutura justamente para blindar os políticos. Não, vamos fazer o seguinte. Para a gente ter os bolsonaristas votando a nosso favor, a gente esfria a CPI porque é a turma, né, principalmente do bolsonarismo, é a oposição que está querendo a CPI do Banco Master. Vamos negociar com eles, vamos pressionar eles para que eles deixem o Banco Master para trás e a gente reduz a pena do Bolsonaro. Depois das eleições, o Bolsonaro já está livre. A gente espera as eleições e depois das eleições o Bolsonaro está livre. Então, a gente diminui a pena, o Bolsonaro vai cumprir pena até julho, agosto do ano que vem, e aí ele já sai livre e a oposição vota só para a gente não colocar a CPI do Banco Master. Essa é a tramóia. Vinda de quem? De quem está no desespero. O Davi Alcolumbre já está preparando algumas articulações, inclusive contra o próprio André Mendonça. A gente já falou sobre isso aí. Tentando descredibilizar a imagem do André Mendonça, pedindo, inclusive, que seja feito ali contra o André Mendonça, né? Uma possível, um pedido de suspeição, enfim. Folha de São Paulo. A cúpula do Congresso Nacional sinalizou que pode marcar no início de março uma sessão para análise do veto ao projeto de redução de penas aos condenados por golpismo. Olha o jeito que a Folha escreve, né? Chamado de PL da dosimetria. Desde então, não haja pressão para a instalação de um CPI sobre o Banco Master. A proposta pode reduzir o tempo que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar em regime fechado, de 6 a 8 anos, para algo entre 2 anos e 4 meses e 4 anos e 2 meses, a depender da interpretação. E aí vai depender ainda da interpretação do judiciário, porém, ele vai ter que cumprir ali 2/3 da pena. Depois das eleições ele está livre. Aí depois das eleições, o caso do Banco Master esfriou, os políticos estão com medo, estão no desespero. Agora, minha opinião sincera, tá? Isso aqui está dando muita repercussão, ó, site esquerda, o ICL, cúpula do Congresso sinaliza votar pena menor a Bolsonaro se CPI do Banco Master esfriar. Ou seja, está todo mundo falando que estão usando, né, o caso da CPI do Banco Master como moeda, né, de troca, de pressão. Agora, o que a gente precisa entender sobre isso? É o seguinte, a minha opinião é que não vai resolver, tá? Não vai resolver. Eles podem até fazer isso aí, o Bolsonaro sai livre, mas para pensar. Se esse processo do Banco Master sair, se realmente a CPI for contundente, muita coisa vai ser mostrada. Agora, por outro lado também, eles vão aparelhar e vão tentar controlar essa CPI. Aqui vão gastar rios
mas rios de dinheiro porque o próprio Lula já falou que sentiu que a CPI do Banco Master vai bater na porta dele, vai fazer toque, toque, toque. Então, eu acho o seguinte, é uma dicotomia que você vai me ajudar a dar opinião. Na minha visão, por um lado, se a oposição não apoia agora, eles vão embirrar, vão dar um jeito de dominar a CPI do Banco Master, não vai dar em nada e o Bolsonaro não fica livre. Se, por outro lado, né, a oposição topa, eles vão lá, liberam o Bolsonaro e aí, né, com toda certeza, a CPI nem acontece. Qual a opinião de vocês? Minha opinião, eu não acredito mais nas instituições brasileiras. Não acredito que uma CPI possa fazer nada. É igual essa CPI do INSS, o governo tomou conta, vai acabar em pizza. Se fosse livre para trabalhar, porque não é por falta de seriedade do presidente e do vice e do relator, se fosse por seriedade, essa CPI já tinha chegado ao final, né? Já tinha mandado prender gente aí que recebeu mesada. Mas, na minha visão, eu não acredito mais que as instituições, não acredito mais que o Congresso, que CPI serve para nada, sinceramente. Desculpa aí. Então, se tiver esse acordo, se eu fosse deputado, eu assinava. Sim, assinava. Não, é para soltar o Bolsonaro? Solta. Porque eu sei que a CPI não vai dar em nada mesmo. Tô errado ou tô certo? Qual a sua opinião? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos lá. Matéria da OAB agora. OAB pede ao STF a conclusão de inquéritos de natureza perpétua. Acordou, querida? Acordou do berço esplêndido? Começou a entender como é que a vida funciona? Né? Agora não é contra o Bolsonaro mais, né? Esse inquérito das fake news sempre foi uma vergonha institucional. Uma vergonha, mas das baita vergonha mesmo. Das grandes, né? Trem doido. Como dizemos no Goiás, como a gente habla no Goiás, você tá doido. É trem de doido. Trem de doido. Por quê? Porque eles estão sacaneando há muito tempo com esse inquérito. Ele já perdeu o objeto. Agora vamos juridicar aqui. É porque eu não gosto de ficar falando todo polido, igual advogado. Tem gente que gosta, mas eu não gosto, tá? Meu juridiquei já foi pro saco há muito tempo. Então, vocês têm que observar o seguinte. Todo projeto, todo processo, todo inquérito, ele tem que ter a prova suficiente de autoria, indício de material... prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, e aí ele tem que ter o quê? Um objeto bem definido. É tudo que esse inquérito não tem. Ele já nasceu podre porque ele nasceu de ofício pelo judiciário. É algo que a própria lei veda. Então é um processo totalmente ignóbil, um processo totalmente fora, um inquérito totalmente fora da realidade. A OAB nunca percebeu isso porque isso servia para caçar bolsonarista. Isto aqui é o verdadeiro AI-5 institucionalizado porque não observou em nada a legislação. Agora, a OAB está acordando do berço esplêndido e está falando, olha, temos que acabar com projetos perpétuos. Sinceramente, cá entre nós, né? A OAB nunca preocupou com isso. A OAB pede que o STF acabe com o inquérito das fake news em carta a Fachin. A petição apresentada ao presidente do Supremo diz que cenário já mudou desde a criação do inquérito e demonstra preocupação com a duração. Agora mudou o cenário, agora o Bolsonaro já está preso, eu já não me preocupo com isso mais. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, finalmente se manifestou contra o inquérito das fake news de Alexandre de Moraes, classificando como dono de uma elasticidade excessiva. Cara, o projeto nasceu podre, o projeto nasceu ilegal. Me poupe, OAB. No entanto, como bem destacou o Deltan Dallagnol, essa reação chega com 7 anos de atraso e um silêncio ensurdecedor, que beira a conivência. Enquanto Moraes censurava a revista Cruzoé, desmonetizava canais de direita, bloqueava o X e a Rumble e perseguia jornalistas e influenciadores, a OAB fingia que nada estava acontecendo. Nada. Foram 7 anos de abusos sistemáticos contra as prerrogativas dos próprios advogados e contra os direitos fundamentais dos cidadãos, sem que a entidade tomasse qualquer medida institucional séria, como peticionar em todos os processos ou apoiar pedidos de impeachment ao Senado. Nunca fez. Se vocês assistiram o julgamento do golpe, aquilo foi uma coisa assustadora. Vergonhosa. Porque os advogados tiveram palavras caçadas, o Chiquini teve palavra caçada, processos sem observar o devido processo. Legal, foi uma vergonha. Eu OAB, não falo nada.
A dívida da OAB com a advocacia e com a democracia brasileira é incalculável. Agora, ao enviar um ofício ao ministro Edson Fachin pedindo o arquivamento do inquérito, a entidade tenta limpar sua ficha, após permitir que Moraes agisse como um ditador de toga. O Deltan Dallagnol, inclusive, questionou com razão onde estava a OAB quando os auditores da Receita Federal foram suspensos por investigar familiares de ministros. Onde estava quando brasileiros foram multados em R$100 mil por usar VPN?